E aí, tudo bom com você? Eu estou me organizando aqui, só um minutinho para começar. Bom, oi, Leider, tudo bem? Espero que dessa vez eu tenha conseguido colocar o, o link no bate-papo. Não sei se eu consegui, em todo caso, não aparece aqui, mas no bate-papo parece que aparece. Bom, vamos ver. Espero que dê certo. De qualquer jeito, Leider, eu estou esperando o pessoal chegar e estou me acertando aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. Você falou que você está o, estudando latim por conta da tradução no Vulgata, né? O João Paulo II aprovou uma neo-Vulgata, mas existem traduções melhores do que a Vulgata, se você quiser. A Bíblia de Jerusalém tem uma tradução melhor, ecumênica. A Bíblia do Peregrino tem uma tradução melhor, ecumênica também. Então, não sei, a Vulgata é uma boa tradução, não vamos desprezar São Jerônimo, mas acho que não compensa tanto esforço da sua parte para aprender latim para traduzir a partir da Vulgata. Tá? Bom, eu coloquei o link aí no bate-papo, aqui para mim não está aparecendo, mas espero que apareça. Em todo caso, bom, o texto é a Gaudium et Spes, né? A Gaudium et Spes é um texto que vale a pena a gente estudar, porque foi o último documento da igreja, mas foi o que mais teve recepção na parte de nós latino-americanos, de toda a América Latina e do Brasil, né? Em todo caso, recepção é um conceito teológico bastante recorrente. Ou seja, a recepção fala de como o documento foi recebido, interiorizado, meditado e colocado em prática pelas comunidades. E se a gente olhar a Gaudium et Spes, é a que teve mais impacto na Igreja do Brasil. Foi a partir dela que nós começamos a pensar Medellín, Puebla, Santo Domingo, documentos que vieram depois das conferências episcopais. Então, a Gaudium et Spes, que começa assim, a alegria e as esperanças do mundo moderno, né? Diz aqui, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Essa parte que não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, não foi citado, mas é tirado de Cícero. Tá? Cícero diz que não tem realidade que seja humana, que lhe seja externo, que ele não se interesse. Bom,
nós, a Gaudium et Spes, os documentos do Vaticano II são muito criticados, porque eles são chamados de ingênuos, no sentido de que eles capitularam para o mundo está nem aí para a igreja, e a igreja fica assinando para o mundo, e fica falando bem do mundo, e isso não está certo. Bom, não é verdade. Primeiro, os documentos do Vaticano II têm sim um caráter positivo. Eles não são documentos que ficam como o Concílio de Trento, ou como o Vaticano I, que ficam preocupados em falar das coisas negativas, tá? Mas eles não trazem o mundo de forma ingênua. Primeira coisa, o conceito mundo, né, que a gente está muito acostumado a falar, é um conceito joanino, João 1, onde fala que e as trevas e a luz brilhou para o mundo e o mundo não a recebeu, né, e as trevas não a receberam. Então, oi Marcelo, tudo bem? Ele trata, o Evangelho de João trata o mundo como um concorrente de Cristo, no sentido de que Cristo é a luz e o mundo são as trevas, né? Mas aqui, o documento do Vaticano II, quando ele fala do mundo, ele está querendo dizer da sociedade. Não é um conceito teológico, tá? Não é um conceito teológico. Então, ele está trabalhando algumas coisas. Por exemplo, quando no começo do documento ele fala de alegrias, esperanças, tristezas e angústias, ele diz, olha, nós queremos valorizar toda essa sociedade com todos os problemas que tem para ser redimido, né? No número 2, por exemplo, eu vou trabalhar só a primeira parte. O documento é grande, é extenso. Semana que vem a gente trabalha a segunda parte, tá bom? No número 2, ele mostra o objetivo do documento. Ele diz assim, por isso o Concílio Vaticano II, tendo investigado mais profundamente o mistério da Igreja, não hesita agora em dirigir a sua palavra, não já apenas aos filhos da Igreja, e a quantos invocam o nome de Cristo, mas a todos os homens. Ou seja, a igreja começa a sair do seu gueto. A igreja começa a falar uma palavra positiva para todas as pessoas que não são do seu redil. O que é uma atitude que começa a ser corajosa. O Vaticano II faz isso. Diferente, por exemplo, da atitude de Bento XVI, né? Bento XVI, quando foi eleito, ele disse, olha, eu tomo como padroeiro Bento porque ele é o padroeiro da Europa, né? Bom, padroeiro da Europa é uma boa coisa. Os beneditinos evangelizaram a Europa, a gente não pode esquecer disso. Mas quando você fala, por exemplo, de Francisco, Francisco toma o nome Francisco para não esquecer dos pobres. Pobres tem na Europa, na Ásia, na América Latina, na África, em todo lugar. Então, e pobre tem muito que é católico e tem muito que não é católico. Quando você fala de Bento, de São Bento, o grande São Bento, você está falando da vida monástica, do que é o interior do catolicismo. Francisco retoma a atitude do Vaticano II, né, de falar para a humanidade toda e para sair de si. No número 3, por exemplo, do documento, se você tem o texto, eu não sei. Eu tenho o texto, eu imprimi o texto, eu rascunhei o texto e tal. Mas no número 3, por exemplo, ele diz assim, no número 3, no segundo parágrafo, né? Ele diz assim, por isso o concílio, testemunhando e expondo a fé do povo de Deus por si congregado, não pode manifestar mais eloquentemente a sua solidariedade, o seu respeito, o seu amor para com a inteira família humana, na qual está inserido, do que estabelecendo com ela diálogo sobre esses vários problemas.
apontando a luz do Evangelho e pondo à disposição do gênero humano as energias salvadoras que a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, recebe do seu fundador. Trata-se, com efeito, de salvar a pessoa do homem, de restaurar a sociedade humana. Veja bem, ele está falando que o mundo tem muitos problemas, mas a Igreja não tem as soluções, a Igreja tem a atitude do diálogo. E isso é importante. Isso é bem importante, porque é uma atitude de humildade, é uma atitude de você repensar um pouco a Igreja como somente aquela que fala. Aliás, no Vaticano, no texto depois, ele vai falar de uma igreja que aprende. Uma igreja que aprende é uma coisa que nós não estamos muito acostumados, né, a ver. Mas ainda no número 3, ele diz assim: o homem será o fulcro de toda a nossa exposição. A humanidade. O homem na sua unidade e integridade. Corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade. Ou seja, ele está colocando a humanidade com capacidade de ser salva. Ele não está falando do homem no sentido de pecador. O homem, aquele pecador, o homem fruto do pecado. Não, ele até vai dizer mais para frente que o corpo humano deve-se ter uma atitude positiva para com o corpo humano. Bom, no número 5, né? No número 5, ele fala da ciência. E aqui é interessante que ele vai denominar as ciências todas, né? No número 5 ele fala, por exemplo, esta mentalidade científica modela a cultura e os modos de pensar de uma maneira diferente do que no passado. A técnica progrediu tanto que transforma a face da Terra e tenta já dominar o espaço. Ele está falando da ciência de uma forma positiva. Tá? Ele fala do tempo, ele fala das ciências biológicas, das ciências psicológicas, das ciências sociais, do movimento da história. Né? Ele fala da ciência como forma positiva, o que é uma grande novidade. Eu costumo dizer que o Vaticano II ele usou a navalha de Occam, ele podou algumas coisas, mas ele deixou a árvore crescer. Então, essa é a grande novidade do Vaticano II. Ele não é só ruptura, ele não é só continuidade. Tem alguns grupos que querem que seja só continuidade, outros grupos querem que sejam só ruptura, e ele não é nenhum dos dois. Ele é os dois. Porque, segundo eu estudei com Bakhtin, por exemplo, existe uma atitude de diálogo que a gente chama, no conceito bakhtiniano, de dialogismo. Não é o diálogo no sentido de tese, antítese, síntese de Hegel, né? Dos neo-hegelianos, mas é uma atitude de diálogo, é uma atitude de se colocar no lugar. Então, é uma atitude de bastante humildade o Vaticano II. E nós não estamos muito acostumados com a humildade da Igreja, né? Bom, depois do número 8, no número 8, ele relata aqui uns negócios interessantes. Ele chega a dizer, por exemplo, o Vaticano II não é, a Dona Spes não é ingênuo. Ela diz assim: o nível da própria pessoa origina-se com frequência um desequilíbrio entre o saber prático, moderno, e o pensar teórico. Ou seja, ele está diagnosticando em 65 um grande problema que nós temos hoje. As pessoas leem, mas não conseguem, elas conseguem ter informação, mas não conseguem ter sabedoria. Então, o saber prático e o teórico, eles não vão juntos. Tem gente que sabe muito da sua categoria, sabe muito da sua área, mas não consegue ter sabedoria na própria vida. Existem muitos, por exemplo, administradores que não conseguem administrar o próprio dinheiro. Administram as finanças de
de uma grande empresa, mas não administra o próprio dinheiro. Então, tem sempre esses problemas. Tá? E ele já denuncia aqui. Tá? No número, inclusive, ele fala, no número 8, de grandes discrepâncias que surgem entre as raças e os diversos grupos sociais, entre as nações ricas e as menos prósperas e as pobres. Ele começa aqui, ele dá uma pitada aqui da questão do desenvolvimento, da questão da dificuldade. Depois ele vai trabalhar melhor a questão das desigualdades sociais entre nações ricas e pobres. No número 9, que ele toca mais a fundo a questão, ele diz assim: as nações em vias de desenvolvimento e as de recente independência desejam participar dos bens da civilização, não só no campo político, mas também no campo econômico, e aspiram a desempenhar livremente o seu papel no plano mundial. No entanto, aumenta cada dia mais a sua distância e muitas vezes, simultaneamente, a sua dependência mesmo econômica com relação às outras nações mais ricas e de mais rápido progresso. Os povos oprimidos pela fome interpelam os povos mais ricos. Aqui está a semente da nossa teologia da libertação. Aqui está a semente. Os povos oprimidos pela fome interpelam os povos mais ricos. Ele fala também das mulheres, que reivindicam a paridade de direito, e ele não fala das mulheres como criticando, tá? Ele fala também do movimento dos operários. Os operários camponeses querem não apenas ganhar o necessário para viver, mas desenvolver, graças ao trabalho, as próprias qualidades. Ele resume no final a convicção de que todos os povos têm já a convicção de que os bens da cultura podem e devem estender-se efetivamente a todos. Os bens da cultura, os bens fabricados pelo homem. Então, você quer chamar o Vaticano II de comunista? Pode, porque tem texto aqui que é comunista. Tá? Gente, eu estou vendo aqui que nós temos 5 espectadores, eu só vi 2 nomes até agora. Dá um oi para eu, dá um oi no bate-papo para eu ver quem que tá acompanhando, tá bom? Só para eu saber. Oi, diz assim, oi, escreve aí no bate-papo. Aí eu já sei quem está aí. Ainda no final do número 9, ele diz assim: o mundo atual apresenta-se simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. Isso parece muito hoje em dia. Não parece década de 60, parece parece século 21. Década de 20, 2020, 2000, Aí quando ele fala, isso foi uma introdução, né? Ele vai no número 11, não, desculpe. Número 11 ele começa a falar o que a igreja pensa da humanidade, do ser humano. Tá? Aqui no número 14, que é a parte que eu queria destacar, ele diz assim, falando da natureza humana e tal, do ser humano, ele diz assim: não pode, portanto, desprezar a vida corporal. O homem deve, pelo contrário, considerar o seu corpo como bom e digno de respeito, pois foi criado por Deus e há de ressuscitar no último dia. Pois foi criado por Deus e há de ressuscitar no último dia. Isso daqui é a doutrina de Tomás de Aquino, pura e simples. Tomás de Aquino, pura e simples. Por que eu estou falando isso? Porque é muito popular na igreja uma visão errada, pessimista da sexualidade do corpo humano. Tem muita gente na igreja católica que quando fala de sexo está falando de pecado.
Quando fala de carne, está falando de pecado. Quando fala de corpo, está falando de pecado. Tudo está falando de pecado. Só é graça aquilo que é alma, aquilo que é céu, aquilo que está da visão, vamos dizer assim. Aquilo que é filosófico, aquilo que é espiritual. E aqui não. O Vaticano II, a Gaudium et Spes, ela resgata a visão otimista de Tomás de Aquino, em contra daquela visão pessimista que tem Santo Agostinho. Essa visão pessimista do corpo é uma visão tipicamente agostiniana. Tipicamente agostiniana. Tomás de Aquino tem outra visão sobre o corpo. Tá? Número 16. Número 16 tem um negócio interessante. Ele vai falar sobre a salvação possível dos ateus. Isso, esse tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a salvação dos ateus e coloquei como referência aquele filme Eu Sou a Lenda, que o Will Smith fez. Né? Rapaz, o que eu fui xingado, não está escrito. Como os comentários do meu canal são moderados, né? Eu fui apagando os comentários, mas eu fui muito xingado pelos mais fundamentalistas. Onde já se viu? O senhor está errado, o senhor é comunista, o senhor é herege, falando que os ateus podem se salvar. Onde já se viu? Eles não se salvam. Está aqui no texto. Tá? Número 16, diz aqui. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, obedecer à lei da consciência. E por ela é que será julgado. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, do qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Ou seja, ele está dizendo que a salvação é a própria consciência que diz. Quer dizer, se o cara é ateu, mas ele tem boa consciência, porque, sei lá, ele tem más informações, ele teve uma ideologia que o fez virar ateu, alguma coisa assim, então ele ainda pode se salvar, mesmo não tendo fé. Né? Oi, Lele, obrigado. Os outros eu estou esperando que me dê um oi, viu? Bom, quando ele fala, por exemplo, ele vai trabalhar um pouco mais nos números seguintes, ele vai trabalhar um pouquinho, o texto vai trabalhar mais a questão do ateísmo, tá? E aí ele diz aqui, né? O ateísmo deve ser considerado entre os fatos mais graves do tempo atual e submetido a atento exame. Então tá, qual é o exame que ele vai fazer? O texto do Vaticano II ele diz, por exemplo, no número 19, ele identifica 6 formas de ateísmo. 6. Não um só. 6. Eu mesmo não sabia que tinha 6. Né? 6 eu acho um pouco demais, né? Ele diz aqui. Ó. Enquanto alguns negam expressamente Deus, outros pensam que o homem não se pode afirmar, seja o que for a seu sujeito. Outros ainda tratam o problema de Deus de tal maneira que ele parece não ter significado. Muitos, ultrapassando os limites da ciência positiva, ou pretendem explicar todas as coisas só com os recursos da ciência, ou, pelo contrário, já não admitem nenhuma verdade absoluta. Alguns ainda exaltam de tal modo o homem que a fé em Deus perde toda a força. Ele diz 6 tipos de ateísmo. Além disso, aqui, presta atenção, se eu estiver sentado, se eu estiver de pé, senta, porque você vai cair de costa. Aqui diz assim, né? Além disso, o ateísmo nasce muitas vezes de um protesto violento contra o mal que existe no mundo. Então ele está dizendo, o ateísmo não nasce simplesmente da questão da fé, nasce da questão do mal. Ok. Mas os próprios crentes, muitas vezes, têm responsabilidade nesse ponto. Com efeito, o ateísmo considerado no seu conjunto não é um fenômeno originário. Antes, resulta de várias causas.
entre as quais se conta também a reação crítica contra as religiões. E em alguns países, principalmente contra a religião cristã. Pelo que os crentes podem ter tido parte não pequena na gênese do ateísmo. Gente, é o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos tanto católico bolsonarista, tanto evangélico bolsonarista, tanta gente que fala que é cristão e que é a favor da pena de morte, né? Oi, Giovânio, tudo bem? Tanta gente que diz que é a favor de continuar tendo pobre, que diz que é a favor de queimar a Amazônia, que as pessoas vêm e dizem assim, eu não quero ser dessa fé, não. Eu não quero entrar, eu não quero dividir o céu com um cara desse. Então eu prefiro ir para o inferno. E essa é a fala dos ateus. Esse é o problema. Nós, católicos e cristãos, temos responsabilidade nisso. A gente precisa testemunhar o Evangelho. Ontem foi dia de São Francisco, Ontem foi dia de São Francisco. São Francisco tem uma frase que, para mim, é extraordinária. Ele diz assim para os seus companheiros, nós precisamos pregar o Evangelho a todo momento. Algumas vezes, se for preciso, até com palavras. Algumas vezes, se for preciso, até com palavras. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque senão nós estamos sendo causa de aumentar o ateísmo no coração das pessoas. Então, aqui está, é um documento do Vaticano II, é a Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre o mundo atual. Tá? Bom, ele fala do ateísmo sistemático, ele cita, não cita a União Soviética, mas ele diz, não se deve passar em silêncio entre as formas atuais de ateísmo, aquela que espera a libertação do homem, sobretudo a sua libertação econômica, e vai falar um pouco mais, né? E ele vai falar, o documento integra a questão dos direitos humanos, que foi uma questão muito complicada desde a Revolução Francesa. A Igreja não conseguia integrar nem direitos humanos, nem democracia, né? Então, o texto do Vaticano II, da Gaudium et Spes, diz assim, a Igreja defende, número 21, a Igreja defende que o reconhecimento de Deus, de modo algum, se opõe à dignidade do homem, uma vez que essa dignidade se funda e se realiza no próprio Deus. Ela está falando dos direitos humanos aqui, o texto. Tá? Bom, quanto ao remédio para o ateísmo, número 21 ainda, ele diz assim, há de se alcançar, antes de mais nada, com o testemunho de uma fé viva e adulta, educada de modo a poder perceber claramente e superar as dificuldades. Quer dizer, é preciso ter um testemunho de fé adulto, né? Mas ele fala também que é possível colaborar com os não crentes. Quer dizer, a igreja não tem só que trabalhar com os católicos ou com os evangélicos. Ela tem que trabalhar também com aqueles que não têm fé. Trabalhar junto, não trabalhar para evangelizar. Então diz assim, número 21. Crentes e não crentes devem contribuir para a reta construção do mundo, no qual vivem em comum. Não é possível sem um prudente e sincero diálogo. Deplora com isso a discriminação que certos governantes introduzem entre crentes e não crentes, com desconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, eu vou nomear um ministro radicalmente evangélico. O que a gente tem que ver, primeiro, se esse ministro é competente. Primeiro, se esse ministro pode administrar para o bem das pessoas. E a gente tem que trabalhar junto para o bem. E não junto para o bem da igreja. Bom,
No número 27, por exemplo, no número 27, capítulo 3, estamos no capítulo 3, quando ela fala do respeito à pessoa humana, o texto diz assim: além disso, são infames as seguintes coisas. Infames, tá? Tudo quanto se opõe à vida. Tudo quanto se opõe à vida. A igreja faz, no número 27, uma opção pela vida humana. Como seja toda espécie. Além disso, são infames as seguintes coisas. Tudo que se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário. Tudo que viola a dignidade da pessoa humana, como mutilações, tormentos corporais e mentais, está falando aqui de tortura, né? E as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto a dignidade da pessoa humana, como condições de vida infra-humanas, prisões arbitrárias, deportações, escravidão, prostituição, comércio de mulheres e jovens e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Interessante que, por exemplo, quando fala de aborto, o pessoal lembra, nós somos a favor da vida humana. Sim, mas a gente tem que ser a favor da vida humana antes de nascer e depois de nascer. E aqui está e aqui está escrito todas as condições. Leider, o que você escreveu aqui? Deixa eu ver. Eu fui até os 40 anos, teria sido muito menos se não fosse esse ponto específico. Não entendi, Leider. Você pode me explicar melhor? Que ponto específico você está falando? A participação que a igreja fala sobre o ateísmo, participação da igreja no bem comum e trabalhar com os ateus, é isso? Acho que deve ser isso. Mas voltando aqui no número 27, ele fala de aborto, sim, mas ele fala também de homicídio, mutilação, prisão, tortura, escravidão, prostituição. Tudo isso é contra a doutrina da igreja. Tudo isso é contra a doutrina da igreja. Então a gente precisa ser, sim, a favor da vida, mas a favor da vida antes do nascimento e depois do nascimento. Porque senão a crítica que o pessoal diz é muito séria. Você evita de fazer um aborto. Eu acho que o aborto é um crime contra a humanidade, mas também você deixa, depois que a criança nasceu, você deixa ela viver de qualquer jeito, ser vilipendiada, ser maltratada. Também não é certo. Se a gente tem que proteger a vida humana, tem que ser proteger a vida humana antes, durante e depois. Porque senão nós não somos coerentes. Número 28. Ele fala uma coisa bem interessante, de que ele fala que a atitude da igreja, a atitude pastoral da igreja é uma atitude de diálogo, dialogante. O nosso respeito e amor devem estender-se também àqueles que pensam ou atuam diferentemente de nós em matéria social, política ou até religiosa. Aliás, quanto mais intimamente compreendermos com delicadeza e caridade a sua maneira de viver, tanto mais facilmente poderemos com eles dialogar. Então, essa é a atitude permanente da igreja. Não é de evangelizar as pessoas, não é de catar as pessoas, mas é de dialogar e com doçura e fazendo o caminho com eles. E aqui é um caminho com eles, porque, por exemplo, no número... Peraí, senão eu vou pular aqui. No número 30, por exemplo, ele fala de
superação da ética individualista. Nós temos uma ética muito burguesa na Igreja Católica, muito individualista. A gente precisa sair disso. E foi saindo disso que a teologia da libertação cresceu, né? Teve erros, teve dificuldades, teve materialismo histórico algumas vezes, teve. Mas a teologia da libertação nasceu a partir desse pedido aqui, ó. 30, número 30. A profundidade e rapidez das transformações mundiais reclamam com maior urgência que ninguém se contente por não atender à evolução das coisas ou por inércia, com uma ética puramente individualística. Então, a ética precisa ser desenvolvida no sentido também comunitário e global da sociedade. Porque senão, se a gente ficar simplesmente confessando o meu pecado, sem poder trabalhar e lutar e fazer o bem para que as estruturas da sociedade mudem, a gente não vai conseguir nada. Ainda no número 31, ele diz assim: é de louvar o modo de agir das nações em que a maior parte dos cidadãos participa com verdadeira liberdade nos assuntos políticos. Ele está falando da democracia. Ele está louvando, elogiando pela primeira vez, depois da Revolução Francesa, a Igreja elogia a democracia. Porque a Igreja ficou muito atrelada ao monarquismo. E aí, quando caiu os sistemas monárquicos, a Igreja ficou chorando a perda do poder, a perda da influência. Aqui, no número 31, pela primeira vez no documento da Igreja, a Igreja elogia a democracia. Tá? Ele fala, deixa eu ver aqui, o número 36, ele fala de que o mundo tem que ter uma certa autonomia. Eu não posso puxar todas as rédeas e querer, como marionete, fazer com que as pessoas sigam os meus ensinamentos. Então ele diz aqui no número 36, se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia das sociedades e das ciências. Veja como é interessante. Ele diz, olha, o mundo precisa ter autonomia, então a gente não pode ser, como disse Jesus, sal da terra e luz do mundo, a gente não pode ser muito sal na comida, senão a gente estraga a comida. A gente não pode ser muita luz, porque a gente queima a córnea. Queima a retina, desculpa, não a córnea. Então a gente precisa ser luz de uma maneira que as pessoas enxerguem bem. A gente precisa ser sal de uma maneira que a gente tempere bem o alimento. Mas é preciso não ser exagerado. Porque as pessoas têm que ter a sua autonomia. A ciência tem que ter a sua autonomia. A democracia tem que ter a sua autonomia. A saúde tem que ter a sua autonomia. O Leide está dizendo aqui, quando ele era ateu, sempre se recordava do catolicismo de Franco, Viola, Videla, Pinochet, Truman, Xuxo, Hitler era também considerado católico. Todos esses, então, tem um catolicismo muito, muito ruim, né, nesse sentido. Bem ruim nesse sentido. Bom, é preciso então que a gente, como cristão, a gente entre para estudar e a gente entenda a autonomia das coisas, porque senão a gente vai querer ser aquele catolicão que tudo governa, que todo mundo leva para a missa. Não pode ser desse jeito. A gente tem que ter liberdade e dar liberdade para as pessoas. E dando liberdade
a gente também aprende. Aqui que está a parte chave. Número 40. Senta se você está de pé, porque diz aqui. Além disso, a Igreja Católica aprecia grandemente a contribuição que as outras igrejas cristãs ou comunidades eclesiais têm dado e continuam a dar para a consecução do mesmo fim, ou seja, para o bem comum. E está também firmemente persuadida de que pode receber muita ajuda de vários modos do mundo, pelas qualidades e ação dos indivíduos e das sociedades na preparação do Evangelho. Pela primeira vez, a Igreja diz num documento que ela está disposta a escutar, a receber ajuda. No número 41, no final, ele diz assim: a Igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, proclama os direitos do homem e reconhece e tem em grande apreço o dinamismo do nosso tempo. É um documento que elogia a democracia, né? Que diz que pode aprender da sociedade e que respeita os direitos humanos, aceita os direitos humanos. Né? Bom, para mim, aqui acabou. Ela vai falar algumas coisas dos leigos, de aprender com o mundo, ela vai falar do método ver, julgar e agir e tudo, mas para mim o número 40, tem o número 44, que é importante, que eu não posso esquecer. O 44 diz assim, esta maneira adaptada de pregar a palavra revelada deve permanecer a lei de toda evangelização. Maneira adaptada de pregar a palavra revelada deve permanecer a lei de toda evangelização. Desse modo, com efeito, suscita-se em cada nação a possibilidade de exprimir a mensagem de Cristo segundo a sua maneira própria. Ao mesmo tempo que fomenta o intercâmbio vivo entre a Igreja e as diversas culturas dos diferentes povos. Os jesuítas olharam aqui e cunharam um termo chamado enculturação. A Igreja tem que entrar na cultura do povo para poder falar a linguagem do povo e, a partir daí, falar do Evangelho. Tá? Bom, ele vai falar algumas coisas, mas, gente, tem coisas maravilhosas nesse documento. Enculturação, direitos humanos, elogio à democracia, né? Cadê meus papéis aqui? Meus alfarrábios sumiram aqui. Tem coisas que a gente precisa levar em consideração nesse texto e levar em consideração que esse é um texto da pastoral da igreja, é um texto fundador da pastoral da igreja, ou seja, nós precisamos ser menos catolicões, naquele estilo mais antigo, né? E precisamos ir ao encontro das pessoas. Ou seja, você tem fé, meu irmão? Vamos então ajudar, se você tem fé, vamos ajudar então, por exemplo, nas ONGs. Que você vá como católico ajudar nas ONGs. E ajudando, por exemplo, a ONG que é a respeito, por exemplo, da proteção dos animais, ou da proteção do meio ambiente, ou que seja uma ONG que ajude a promover a educação, a promover as pessoas, a gente possa, a partir daí, ser fermento na massa. A partir daí, a gente possa começar a aprender dos outros os valores que são cristãos, sem ficar todo o tempo rezando o terço, impondo as coisas para as pessoas. Essa é uma grande contribuição da Gaudium et Spes. E foi muito bem recebido, hein?
O texto da Gaudium Express foi muito bem recebido na América Latina. E se hoje nós temos essas comunidades vivas que temos, é porque esse texto foi bem recebido. Porque aqui, na Europa, por exemplo, esse texto não foi nem falado, o pessoal nem conhece. Então, o que acontece? Você tem comunidades que continuam ainda vindo para a missa, simplesmente vindo para a missa, para o terço e para a confissão. E isso não é comunidade ainda. A gente precisa ter uma abertura. Ou como o Papa Francisco diz, precisamos sair. O Papa Francisco é muito, muito, muito afinado com os documentos do Vaticano II. Eu estou começando agora a ler a encíclica do Papa, o Fratelli Tutti, né? Que ainda preciso ler todo o texto. Recebi, imprimi e estou lendo, mas ainda falta bastante coisa, porque o texto é grande. Para a próxima semana, eu acho que a gente pode trabalhar a segunda parte do documento. E se der certo, a gente vai da segunda parte até o fim, tá? E aí a gente começa, quem sabe, daqui 15 dias eu já tenha lido a Fratelli Tutti e a gente possa discutir um pouco a Fratelli Tutti, ok? Meu irmão, minha irmã, eu queria só saber uma coisa. Esse formato do YouTube, esse formato de live, com o chat, funciona para vocês? Ou não está funcionando? Eu preciso que isso funcione. Nós temos, por exemplo, 6 espectadores, tem duas ou 3 pessoas, 3 que se mostraram, o resto estão sem fazer nenhuma manifestação. Agora o Pedro se mostrou também. Oi, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Quer dizer, boa noite para mim, né? Porque para mim já é bem noite. Aqui nós já são quase 9 horas da noite. Meu irmão, minha irmã, depois vocês me mandam mensagem dizendo o que vocês acharam, se a gente continua nessa vibe, nesse ritmo, né? Eu queria, pelo menos a semana que vem, terminar a Gaudium et Spes nesse ritmo. Mas se vocês acharem melhor, eu posso mudar o Zoom, fazer outra coisa. Não sei, live pelo Facebook, o que vocês acham melhor, tá? Leider, muito obrigado de você partilhar um pouco da sua experiência de ateu, porque de fato eu nunca tive experiência de ateu, quer dizer, eu fiz a primeira comunhão, me afastei da igreja, depois me converti e voltei, mas nunca fui ateu, né? O Marcelo também acho que nunca foi ateu, né? O Padre Pedro eu tenho certeza que não, né? Então a gente não tem muitas referências aqui. Ter você partilhando a sua experiência de ateísmo é bastante interessante. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja, que o Santo Curadars, que o padroeiro de todos os párocos, ele nos inspire a estudar melhor e a compreender o que a gente estuda. Tá? E compreendendo, a gente possa fazer um trabalho bem feito, como ele fez na época dele. Agora, o mundo mudou e a gente precisa mudar também. Um abraço,